Eu aposto que você sabe o que é um arco narrativo, mas eu tenho certeza também de que você já se perguntou como desenvolver esse negócio. Bora? Mas se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Penina Baltrucci e nesse canal você vai encontrar dicas de escrita criativa de uma escritora que já errou muito. E se você for esperto, não vai precisar errar também. Se você não sabe o que é arco narrativo, eu te digo, é basicamente o responsável por transformar boas histórias em histórias inesquecíveis. Como? Transformando personagens. Mas é claro que não existe apenas um tipo de arco, onde o personagem tem uma falha, tem um defeito, e durante a jornada ele aprende a lição e sai dela transformado. Até porque nós temos muitos personagens, tanto na literatura quanto no cinema, com arcos negativos, como Walter White, por exemplo, do Breaking Bad, onde mostra a deteriorização do personagem, frequentemente terminando em forma trágica e moralmente pesada. Temos também arcos planos, como o do James Bond, um personagem constante, cuja estabilidade sustenta a narrativa, enquanto o foco está nas mudanças externas e em outros personagens. Eu confesso que por muito tempo eu tentei encontrar a forma certa de desenvolver um personagem de forma coerente, fizesse sentido no final da história, que os leitores vissem essa mudança gradualmente durante a história. Mas eu só consegui entender de fato o arco do personagem observando arcos bem feitos. E antes de falar de arcos bem feitos, por favor, faça uma benfeitoria aqui para sua senhora e coloque um like nesse vídeo. Porque é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui. Como distribuir essas mudanças de forma imperceptível, mas progressiva. Se inscreve no canal também, mostra que você é uma pessoa mudada, transformada e benfeitora. E vamos começar então esse vídeo com um arco positivo. A essa altura, se você fez direito, eu imagino que seu personagem já teve um trauma no passado, porque a gente adora traumas. Esse trauma gerou nele uma falha, e essa falha fez com que ele acreditasse em alguma coisa falsa. A falsa crença. Sim, tudo isso antes da sua história começar, porque se ele não tivesse esse passado, ele teria um arco plano. Não precisaria de mudança. O que quer dizer que ele está no ponto A e ele precisa ir para o ponto B. Para melhorar, ele precisa antes estar em uma posição em que ele não está bem, em que algo está ruim. Então pensa comigo, primeiro vem um trauma que gera nele falhas, que gera nele problemas. E isso te lembra alguma coisa? Conflito interno. E se você ainda não viu meu vídeo de conflito interno versus conflito externo, eu vou deixar o card lá no final do vídeo. Mas antes, termina de assistir isso aqui, tá bom? Seu ato 1 começa no ponto em que o seu personagem já tem uma falha que lhe causa problemas. Mas ele ainda não sabe disso. E para exemplificar tudo isso, eu trouxe um exemplo muito básico que todo mundo adora, eu imagino que você também deve gostar, que é o filme do Shrek. O 1, tá, gente? E se você ainda não assistiu, o que eu duvido muito, vai lá assistir e depois volta aqui. Pensa comigo, o Shrek no começo do filme, ele sabia que ele precisava mudar? Não. Ele queria mudar? Também não. Mas isso lhe causava problemas? Obviamente, afinal ele era solitário. Mas vamos começar do começo. Eu vou estruturar as mudanças em 4 tempos. O ato 1, que compete a 25% do seu livro. O ato 2 nós dividiremos em 2 partes, ato 2A e ato 2B. Cada um com 25% também, e o ato 3 com mais 25%. Dentro dessas partes da sua história, a gente vai dividir cada parte em começo, meio e fim. E assim você vai ter uma melhor noção do que eu tô falando. O começo do ato 1 é basicamente o momento em que o seu personagem está vivendo a vida comum, com defeitos internos que ele ainda não reconhece. É o momento onde você vai mostrar o seu personagem com as falhas que ele tem, e é justamente por isso que o seu leitor vai criar um certo vínculo com ele, porque todo mundo tem falhas. No caso do Shrek, ele está lá no pântano, de boa, sozinho, achando que tá feliz, porque ele está sozinho. Numa escala inicial de arco narrativo, eu diria que ele está agora em 0%. Ele está preso na sua falha principal, acredita que a vida normal é o suficiente e não reconhece que tem um problema, ou uma necessidade de mudar. Então nós chegamos no meio, é onde acontece o catalisador no caso do Save the Cat ou o incidente incitante no Jornada do Herói. A vida normal do seu personagem é abalada com alguma coisa, ou seja, um conflito externo, mas que pode, ou eu diria deve, bater de frente com o conflito interno. E as coisas começam a se intensificar. E quanto mais esse conflito for humilhante, desafiador, melhor ainda. Nesse momento, o seu personagem vai hesitar para agir. Porque os riscos aqui são muito altos e eles envolvem revelar as inseguranças do seu personagem.
tirar ele da zona de conforto onde ele está. Ele considera a possibilidade de agir, mas ele reluta por causa das consequências emocionais que ele vai ter que enfrentar. No caso do Shrek, é quando o Lord Farquaad expulsa as criaturas pro pântano do Shrek, colidindo diretamente com o seu conflito interno, que é a solidão. Na escala do arco, seu personagem agora está em 10%. Ele reconhece o problema, porém ele ainda está preso à sua zona de conforto. E por que isso importa? Esse momento desafia a vida normal do seu protagonista, plantando a semente da transformação, mostrando para o seu leitor onde essa história o vai levar. No fim dessa parte, seu personagem precisa tomar uma decisão, ou ser forçado a isso, mas lembrando que precisa ser uma decisão consciente. Essa escolha é o que vai determinar o começo da sua transformação. No caso do Shrek, é onde ele toma a decisão de ir atrás da princesa Fiona para recuperar o seu pântano. Esse momento é importante porque define o compromisso do personagem com a jornada e inicia a evolução. Ato 2A, vamos lá, começo. O protagonista começa a resolver pequenos conflitos. Mas é claro que os conflitos começam a aparecer e ficar maiores. Inicialmente ele começa com desafios menores, mas descobre que há complicações muito maiores por trás de tudo aquilo. Geralmente envolvendo outras pessoas ou criaturas mágicas, no caso do Shrek. O Shrek entra nessa jornada achando que ele é durão, que ele é forte, que pode resolver qualquer coisa sozinho. Mas é claro que as coisas ficam piores quando o burro começa a falar, não é mesmo? Porque ele fala pra caramba. E isso desestabiliza completamente o Shrek. Na escala de mudança, digamos que ele esteja em 30% agora. Ele acredita que ele pode lidar com essas situações sem confrontar as suas falhas internas, tentando ainda ficar na sua zona de conforto, sem uma noção clara do que ele precisa e sim do que ele quer. No caso do Shrek, ele reclama do burro falar tanto e evita a todo custo qualquer conexão que ele possa criar ali com aquele burro. E isso é importante porque ele testa a resiliência do seu personagem e ainda não obriga ele a lidar com aquela fraqueza. Meio do ato 2B. Seu protagonista ainda age aqui com aquela confiança de que ele vai resolver o problema. E o foco aqui é mostrar as tentativas dele, suas vitórias iniciais e como ele lida com tudo isso do jeito errado. Porque quando ele ainda está aqui, ele não teve mudanças significativas. Até porque ele ainda não deve saber que ele precisa mudar. No caso do Shrek é quando ele resgata a Fiona, mas continua com aquela postura sarcástica e engraçada dele, que serve na verdade como um muro que ele levantou para não ter sentimentos pelas pessoas. Na escala do arco aqui ele vai estar em aproximadamente 40%. Ele consegue suas vitórias iniciais, mas ainda não compreendeu sua falha interna. E esse momento importa porque vai mostrar as limitações do seu protagonista, preparando ele para conflitos muito maiores. Fim do ato 2A. Aqui o seu personagem vai enfrentar um desastre que vai expor suas falhas internas, vai destruir a sua sensação de controle. Na escala do arco, ele vai estar mais ou menos em 50%. É onde ele percebe que as suas estratégias iniciais não são o suficiente. E que o verdadeiro problema tá aqui dentro, Shrek. Aprende, Shrek! É quando ele começa a desenvolver os seus sentimentos pela Fiona. E onde acontece aquela cena icônica em que ele está ouvindo a conversa dela falando de um monstro e interpreta mal, acreditando que ele era um monstro. Isso me deu um déjà vu de quando eu assisti esse filme pela primeira vez. Eu chorei horrores! E por que isso é importante? Porque é o momento da virada emocional, que vai forçar o seu personagem a reconsiderar suas escolhas. E que vai dar a entrada ao ato 2B. Nesse momento, após o desastre, o seu personagem precisa agir de forma diferente. No momento em que o Shrek ouve a conversa da Fiona, automaticamente ele reforça sua falsa crença e começa a agir errado novamente. Na escala do arco, nesse momento ele está em 60%. Ele comete erros ainda baseado na sua falsa crença. É quando o Shrek devolve a Fiona pro Lord Farquaad, acreditando que é a melhor solução. Mas a gente sabe que depois ele vai ver que ele estava errado, infeliz e sozinho. E esse momento é tão importante porque ele coloca o protagonista de frente com o seu conflito interno. Ele é obrigado a lidar com essa situação com outros olhos, afinal ele já viveu um outro lado e agora ele voltou para a sua solidão e isso está incomodando demais. Então, pela primeira vez, na escala de transformação, ele reconhece que ele já não está feliz com aquilo. E talvez até se pergunte se em algum momento ele esteve de fato feliz.
Tá sentindo a mudança? E chegamos ao meio do ato 2B, onde o seu protagonista vai enfrentar conflitos mais intensos, começando a aceitar a necessidade de uma mudança interna. Na escala do arco, ele estaria em 70%. Ele age de forma mais consciente aqui, mas ele ainda luta contra os seus defeitos. É justamente quando ele decide lutar pela Fiona. E esse ponto é muito importante porque é aqui que ele vai demonstrar comprometimento com a sua transformação. Fim do ato 2A. Seu protagonista aqui enfrenta uma derrota significativa, que força ele a encarar sua falha de frente. Na escala do arco, ele estaria mais ou menos em 80%. É o momento exato onde ele reconhece que precisa mudar se ele quiser alcançar o seu objetivo. No caso do Shrek, é quando ele percebe que tudo que ele fez até então foi movido pelo medo. E é onde ele decide agir de forma diferente, nesse caso da forma certa. E por que esse momento é importante? Porque seu protagonista vai estar vulnerável, abrindo caminho, estando pronto para a transformação final. O que nos leva ao ato 3. E o começo do ato 3 é marcado pelo fato de que agora o seu protagonista aceita sua falha e age de forma diferente, pela primeira vez. Na escala do arco, eu diria que ele esteja ali em 90% a essa altura. Ele age com consciência e com coragem, aplicando tudo que ele aprendeu até então. No caso do Shrek, é quando ele luta pela Fiona, ele invade o casamento. E essa cena importa porque é a prova de que o seu personagem mudou. O meio do seu ato 3 é quando ele enfrenta a batalha final. O maior desafio de todos, aplicando ali tudo que ele aprendeu. E é aqui, meus caros, que ele atinge 100% do arco. Ele demonstra que ele superou todas as suas falhas e que ele atingiu o seu objetivo. Ele percebeu a diferença entre o que ele precisa e o que ele quer. No caso do Shrek, ele achava que queria o pântano, a solidão que aquilo significava. E descobriu que o que ele precisava era de amor, amizade, ser aceito. Quem não quer ser aceito, não é mesmo? É onde o Shrek se declara pra Fiona e se aceita do jeito que é. Nem preciso falar porque esse momento importa, não é mesmo? Esse momento é o momento do fim da jornada, que encerra essa transformação e entrega a recompensa emocional para quem está assistindo o filme ou para quem vai ler o seu livro. É porque eu tô fazendo esse vídeo para que você aprenda a escrever arco, pelo amor de Deus, coloca isso em prática lá nos seus personagens. E chegamos então à parte final, o fim do ato 3. Não acabou não, tá, gente? É aqui que a gente mostra como o seu personagem está depois da mudança. Na escala do seu arco, agora ele está no patamar normal, como ele deveria ser. Ou seja, ele saiu do ponto A e foi para o ponto B. Ele vive aqui uma vida transformada, demonstrando o seu crescimento. No caso do Shrek, é quando ele retorna para o pântano, agora cheio de amigos e de amor. E por que isso importa? Porque esse momento mostra que valeu a pena a jornada. Tanto para o protagonista, quanto para quem está assistindo o filme ou lendo o livro. E agora que você já aprendeu como fazer o arco de um personagem, por favor, compartilhe esse vídeo com aquele autor que você gosta muito. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Clicar aqui nos outros vídeos, principalmente o de conflito interno versus conflito externo. E se você quiser, eu vou deixar aqui alguns links, como por exemplo do meu blog e o link dos meus livros na Amazon. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram e fui!